Tudo começou com uma frase que nenhum bilionário estava preparado para ouvir. Escolha outra pessoa. Já fui devolvida 3 vezes. Aquelas 8 palavras atravessaram Diogo Sousa como estilhaços de vidro. O homem que construíra impérios com algoritmos e nervos de aço ficou paralisado diante de uma menina de 6 anos, numa cadeira de rodas com fita decorativa de galáxia a envolver as rodas. Ele não esperava que o seu primeiro encontro num pequeno centro de adoção numa aldeia remota do Alentejo se assemelhasse a estar à beira de um precipício, mas era exatamente aí que se encontrava. Se esta história já o comove, continue a ler. O que acontece a seguir irá quebrar, e depois reconstruir, a sua ideia do que realmente significa salvar alguém. Naquela mesma manhã, Diogo saíra do seu apartamento de luxo com vista para o Rio Tejo em Lisboa, para mais um dia agendado ao segundo. O seu motorista esperava. Os mercados estavam a abrir e o seu telemóvel piscava com mensagens de investidores. Mas algo mais pesado do que o lucro pesava-lhe no peito. Um ano antes, a sua irmã, Beatriz, morrera num acidente de carro enquanto ele fechava uma fusão de 1.000 milhões de euros em Luanda. Desde então, o sucesso sabia-lhe a ferrugem. Os jornais chamavam-lhe o menino prodígio que transformava a culpa em ouro. Estavam meio certos. Ele não disse a ninguém para onde ia naquele dia. Trocou o seu fato feito à medida por calças de ganga e um hoodie, apanhou o comboio regional como costumava fazer quando era um miúdo pobre dos subúrbios, e entrou no centro de adoção e família Santa Catarina sem a armadura do dinheiro ou da reputação. A recepcionista piscou os olhos, incrédula, antes de verificar as suas notas. Senhor Sousa, não estávamos à espera. Apenas Diogo, interrompeu ele com a voz baixa. Estou aqui para conhecer a Mariana Santos. A doutora Carla Silva, a assistente social, conduziu-o por um corredor silencioso, forrado com desenhos de crianças, casas de giz de cera, arco-íris tortos, corações maiores que os rostos. Ela tem tido uma vida difícil, disse a doutora Carla. 3 colocações, 3 devoluções. É brilhante, artística, mas não confia facilmente. Diogo assentiu, embora o estômago se lhe contraísse. Viera ali para ajudar, talvez até para se redimir. Não imaginara uma criança que carregasse uma armadura emocional maior que a sua. Quando viu Mariana, o mundo pareceu reduzir-se a um único enquadramento. Ela estava sentada sob uma janela soalheira, a cadeira de rodas ligeiramente virada para o pátio. O seu cabelo era uma auréola selvagem de caracóis escuros. Um pequeno peluche de tartaruga repousava no seu colo. Ela não levantou o olhar até ele falar. Olá, Mariana. Sou o Diogo. Ela inspecionou as suas sapatilhas, depois o seu rosto, como se estivesse a catalogar se ele fora construído para durar. Disseram-me que constróis coisas, disse ela. Aplicações e robôs ou algo do género. Eu construo formas de as pessoas se conectarem, ofereceu ele. Ela encolheu os ombros. As pessoas conectam-se sempre. Até irem embora. A sua voz não era amarga. Era factual, como o tempo. Diogo quis dizer algo inteligente, reconfortante, adulto. Nada lhe veio à mente. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Mariana não pareceu senti-lo. Olhou para além dele, em direção ao jardim, e acrescentou, quase para si mesma, sou fácil de empurrar, mas difícil de manter. A doutora Carla pigarreou, pronta para redirecionar a conversa, mas Diogo ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas. Importas-te que me sente aqui um pouco? Ela fez um pequeno aceno de cabeça. Falaram sobre tartarugas, sobre como a rádio das enfermeiras da noite passava fado antigo, sobre porque é que as nuvens por vezes pareciam continentes. Pela primeira vez em anos, Diogo não estava a representar. Estava a ouvir. Então, Mariana disse as palavras que o assombrariam e o refariam. Escolha outra pessoa. Já fui devolvida 3 vezes. Uma vez porque chorei muito alto. Outra vez porque a mãe disse que eu a fazia lembrar da filha dela que morreu. A última disse que estava cansada. Ela ergueu o olhar. Não quero que te canses. Diogo sentiu a respiração falhar. Todo o ruído de Lisboa desvaneceu-se, as buzinas, o zumbido, o eco da cidade. Eu não me canso facilmente, disse ele em voz baixa. Vais cansar-te, respondeu ela, a voz pequena, mas segura. Todos se cansam. Ele tentou sorrir, mas a sua visão turvou-se. Virou a cabeça, pescando os olhos com força. Tinha chorado em funerais, no apartamento vazio de Beatriz, mas nunca assim. Nunca porque uma criança dissera uma verdade tão limpa que o desnudara por completo. Desculpa, sussurrou ele. Não fizeste nada, disse Mariana, abraçando a sua tartaruga.
Eu só não quero que ninguém prometa que vai ficar quando não vai. A doutora Carla pousou uma mão gentil no ombro de Diogo. Ela não fala muito com a maioria das pessoas, murmurou ela. Isto é dizer muito. Diogo assentiu, com a garganta apertada. Sim, conseguiu dizer. É dizer tudo. O encontro deveria durar 15 minutos. Prolongou-se por mais de 1 hora. Quando finalmente se levantou, Mariana estava a desenhar num pedaço de papel uma figura de palitos com uma cabeça redonda ao lado de uma pequena cadeira de rodas sob um sol torto. Ela estendeu-lhe sem olhar para ele. Podes levar, disse ela, para não te esqueceres de como eu sou quando mudares de ideias. Ele pegou no desenho com cuidado, como se pudesse dissolver-se. Eu vou voltar, disse ele. Mariana não respondeu. Apenas se moveu alguns centímetros na sua cadeira em direção à janela, a luz do sol a derramar-se sobre os seus joelhos. As pessoas conseguem sempre voltar, murmurou ela. O difícil é ficar. Diogo conseguiu chegar ao corredor antes de desabar. Pressionou as mãos contra a parede fria de estuque, a respiração irregular. O peso de cada negócio que já fizera parecia insignificante ao lado de uma menina de 6 anos que lhe ensinava o custo do abandono. Quando a doutora Carla se juntou a ele, ele não se preocupou em limpar o rosto. Ensine-me o que ela precisa, disse ele. As coisas médicas, os cuidados, o que for preciso. Eu quero aprender. Ela estudou, incerta se ele estava a falar a sério. Ele encontrou o seu olhar. Não estou aqui por caridade. Estou aqui para ficar. Lá fora, a vida na aldeia continuava, indiferente como sempre. Mas dentro daquele modesto edifício no Alentejo, algo mudara. O bilionário que pensava que já tinha visto tudo acabara de ser desfeito por uma criança que vira demasiado. E, pela primeira vez em anos, Diogo Sousa não estava a pensar em salvar ninguém. Estava a pensar em ficar. Na primeira vez que Diogo Sousa regressou ao centro Santa Catarina depois de conhecer Mariana, a paisagem do Alentejo parecia diferente. Os sobreiros que antes lhe pareciam símbolos de resiliência agora pareciam solitários e distantes. Passara a noite a ler tudo o que a doutora Carla lhe enviara por e-mail, notas médicas, horários de terapia, relatórios de avaliação. Mas nada o preparou para a dor silenciosa que se instalou no seu peito. Ele não sabia se estava a tentar ajudar a Mariana ou se estava a tentar perdoar-se a si mesmo através dela. A 40 andares acima de Lisboa, o seu escritório fervilhava com reuniões de estratégia e atualizações de investidores. Mas mesmo ali, no zumbido agudo do sucesso, continuava a ouvir a voz dela: escolha outra pessoa. Não era uma acusação. Era exaustão. As palavras agarravam-se a ele como fumo. Naquela semana, a doutora Carla permitiu um novo encontro, desta vez na pequena sala de artes do centro. Diogo veio novamente com roupas simples, mangas arregaçadas, sapatilhas gastas de tanto andar pelas calçadas do lado de fora. Mariana estava numa mesa baixa coberta de lápis de cor. Não levantou o olhar quando ele entrou. O cabelo estava preso em 2 tranças desiguais, e a mesma tartaruga de peluche estava ao lado de um novo desenho, uma casa com uma porta aberta e sem pessoas lá dentro. Olá, Mariana, disse ele suavemente. Trouxe os termoços, dos 2 tipos. Ela ergueu o olhar, a expressão indecifrável. Lembraste-te? Tento lembrar-me das coisas importantes. Ela voltou a olhar para o seu desenho. Isso é bom. As pessoas esquecem-se mais depressa do que prometem. Diogo sentou-se à frente dela. A doutora Carla diz que gostas de pintar. Gosto quando ninguém está a ver, respondeu ela, sombreando o céu com um rosto magoado. Então, finge que não estou aqui. Ela fez uma pausa e depois recomeçou. Isso é fácil, disse ela em voz baixa. A maioria das pessoas já o faz. Diogo sentiu aquela frase como um golpe no coração. Mas não tentou confortá-la com palavras. Apenas abriu o saco de termoços, deslizou na direção dela e começou a desenhar num pedaço de papel, ele próprio, linhas desajeitadas, uma tartaruga de palitos a usar uma pequena capa de super-herói. Quando o mostrou, Mariana tentou não sorrir, mas os cantos da sua boca traíram-na. A doutora Carla, a observar da porta, sussurrou a uma assistente: ela nunca sorriu para um novo visitante antes. Mais tarde, durante um café na Copa do Centro, a doutora Carla explicou mais. A Mariana tem espinha bífida. Ela consegue fazer a maioria das coisas sozinha, mas as transições são difíceis. Os cuidados médicos são caros, a parte emocional ainda mais. 3 colocações falharam. Uma família não compreendeu as visitas ao hospital. Outra não conseguiu lidar com o horário da terapia.
Ela deixou de chamar mãe a qualquer pessoa depois da segunda devolução. Diogo ouviu em silêncio. Ela sabe. Ela sabe tudo, disse a doutora Carla. Ela ouve o que os adultos não dizem. Diogo assentiu, de olhos baixos. Quer entender como são os dias dela. As rotinas, os medicamentos, os gatilhos. A doutora Carla ergueu uma sobrancelha. Está a falar a sério. Sério o suficiente para aparecer, disse ele. Ensine-me. Nas semanas seguintes, Diogo regressou discretamente, sem câmaras, sem relações públicas. Aprendeu a ajustar o arnês da cadeira de rodas da Mariana, a dobrar corretamente a sua ortótese de terapia, a distraí-la quando o fisioterapeuta lhe esticava as pernas até os seus olhos lacrimejarem. Aprendeu o seu horário, medicamentos da manhã, sessões escolares, hora de desenho, musicoterapia. Todas as noites, sentava-se junto à sua janela, com vista para as luzes da cidade, a reviver as palavras dela. Os mercados moviam-se. A sua empresa prosperava. No entanto, o único progresso que importava agora era quando Mariana lhe permitia empurrar a sua cadeira sem se encolher. Num sábado, a doutora Carla organizou uma pequena visita de campo. O processo da Mariana chamava-lhe reaclimatação comunitária, uma hora fora do centro com um visitante de confiança. Foram ao Jardim da Estrela. O céu estava de um azul preguiçoso, do tipo que fazia as pessoas esquecerem o ruído da cidade. Diogo empurrava a cadeira dela lentamente pelo caminho, com cuidado para não apressar. Mariana usava um chapéu de abas largas que teimava em escorregar para o lado, e cada vez que ele o ajustava, ela revirava os olhos, mas não protestava. Um guitarrista de fado tocava perto do coreto, uma melodia profunda e cheia de alma que fez Mariana tamborilar os dedos no apoio de braço. Essa música só a caminhar, disse ela. Diogo sorriu. Sabes que tens ritmo. Talvez um dia dances. Ela lançou-lhe um olhar que era pura rebeldia. Talvez tu pares de tentar consertar coisas que não estão partidas. Ele riu-se suavemente. Touché. Pararam para tomar um gelado, baunilha para ela, café para ele. Quando se agachou para lhe entregar o cone, um pombo assustou-se por perto e a cadeira de Mariana inclinou-se ligeiramente sobre um pequeno lancil. O seu rosto ficou pálido. O cone caiu. Diogo agarrou as pegas antes que a cadeira virasse mais, estabilizando-a com ambos os braços. Ela ficou imóvel, a respiração curta, os olhos vidrados. Ei, disse ele gentilmente, ainda agachado. Está tudo bem. Estás segura. Ela piscou os olhos com força, o maxilar tenso. Não digas essa palavra, sussurrou ela. Que palavra? Segura. A sua voz quebrou. Toda a gente diz isso antes de ir embora. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Diogo permaneceu onde estava, uma mão ainda a repousar levemente na roda. Ok, disse ele finalmente. Sem mais promessas, apenas gelado. Ele pegou no cone, limpou a borda derretida com um guardanapo e entregou-lhe de volta. Segunda oportunidade. Desta vez, ela aceitou. Quando regressaram ao centro, ela cantarolava baixinho, a mesma melodia de fado de mais cedo. A doutora Carla encontrou Diogo no corredor. Ela não cantarola para ninguém, disse ela. Eu não fiz nada, respondeu ele em voz baixa. Eu apenas fiquei. Naquela noite, Diogo escreveu um e-mail ao seu conselho de administração. Disse-lhes que ia tirar uma licença por tempo indeterminado para trabalhar em algo real. A equipa de relações públicas entrou em pânico. Os investidores questionaram a sua sanidade. Mas, pela primeira vez em anos, Diogo não se importava com as aparências. Estava farto de ser um símbolo. Queria ser humano novamente. Os dias transformaram-se num ritmo. Visitas de terapia. Hora da história. Desenhos presos na parede. Mariana começou a cumprimentá-lo com meios sorrisos em vez de silêncio. Uma vez, quando ele perguntou se ela gostava de super-heróis, ela encolheu os ombros e disse: eles voam sempre para longe. Eu gosto de tartarugas. Elas ficam. E naquela pequena confissão, Diogo viu o mapa inteiro do seu coração. Ela não precisava de ser salva. Precisava de alguém que ficasse parado o tempo suficiente para ela acreditar que ele estava a falar a sério. Ele saiu naquela noite sabendo que algo mudara permanentemente. O homem que antes media a vida em margens de lucro media agora em minutos passados ao lado de uma menina que se ria de patos que tocam trombeta e odiava a palavra segura. Diogo Sousa entrara no mundo dela a pensar que o podia consertar. O que ele ainda não sabia era que ela estava, silenciosamente, a reconstruir o dele.
As manchetes vieram primeiro. Jovem bilionário faz de Salvador em centro de adoção no Alentejo. O novo projeto de caridade de Diogo Sousa. Uma criança numa cadeira de rodas. As fotos eram granuladas. Uma capturou agachada ao lado de Mariana no Jardim da Estrela. Outra apanhou o sorriso dela no canto do enquadramento. A internet fez o que sempre faz, transformou algo frágil num espetáculo. Os comentários eram piores. Golpe publicitário. Viagem de culpa com boa iluminação. Deixem o homem comprar a redenção se puder pagar por ela. Diogo não os leu a todos, mas os poucos que chegaram até ele atingiram-no mais do que esperava. Passara anos a controlar a sua imagem, a construir um legado de vitórias limpas e manchetes afiadas. Agora, tudo o que queria era desaparecer delas. No entanto, quando a doutora Carla ligou naquela noite, a sua voz calma como sempre, ela não mencionou os média. A Mariana viu as notícias, disse ela. Perguntou se eras famoso. Ele fechou os olhos, apertando a ponta do nariz. O que lhe disseste? Que costumavas ser? Era a verdade mais gentil possível. Diogo decidiu que a única maneira de abafar o ruído era agir, não falar. Comprou uma antiga casa de aldeia na zona histórica de Alfama, não do tipo vistoso que aparece nas revistas, mas uma com degraus lascados e um quintal cheio de era teimosa. Disse aos empreiteiros para alargarem as portas, adicionarem rampas e instalarem uma cadeira elevatória entre os pisos. Quando perguntaram sobre o orçamento, ele disse, construam-na como se alguém que amam fosse viver aqui. Começou a passar menos tempo no escritório. O seu CFO ameaçou intervir antes que afundes as ações. Diogo mal o ouviu. A sua agenda encheu-se, em vez disso, de reuniões no Hospital Santa Maria, sentado com especialistas pediátricos que lhe explicaram o plano de cuidados a longo prazo da Mariana. Ele tirava notas como um homem a preparar-se para um exame no qual se recusava a falhar. A doutora Carla reparou. Está a fazer muito por alguém para quem ainda nem foi aprovado para colocação. Diogo sorriu levemente. Não se constrói uma ponte depois da tempestade começar. Quando contou a Mariana sobre a casa, ela não pareceu impressionada. Toda a gente diz coisas antes dos papéis serem assinados, disse ela, a colorir uma tartaruga no seu bloco de arte. As promessas são como escudos de papel. Molham-se facilmente. Então faremos o nosso à prova de água, disse ele. Ela não sorriu, mas o seu lápis de cera parou ao meio do traço. Achas que isso é possível? Acho que vamos descobrir. As visitas de campo continuaram. Às vezes, ele empurrava-a pelo jardim botânico. Outras vezes, sentavam-se numa tasca que cheirava a café queimado e chuva. Foi lá que conheceram a Maria Augusta, uma enfermeira reformada que trabalhava no turno da manhã, e o Rui Fernandes, um treinador de basquetebol em cadeira de rodas com braços de aço e um sorriso que podia iluminar uma sala. Com o tempo, eles tornaram-se parte do ritmo, pequenas testemunhas de algo que se formava entre Diogo e Mariana que não precisava de palavras. Numa quinta-feira de manhã, Diogo encontrou um bilhete colado na porta do seu escritório. Não era da sua equipa. Estava escrito com uma caligrafia irregular e tinta roxa. Esqueceste de assinar o meu desenho da tartaruga. Por baixo, em letras mais pequenas, as pessoas que ficam deviam assinar as coisas. Ele riu-se alto no meio de um silêncio que assustou a sua assistente. Naquela noite, conduziu até ao centro e encontrou Mariana a ler junto à janela. Tens razão, disse ele, entregando-lhe uma caneta. Onde assino? Ela apontou para o canto da página. Não na tartaruga. No céu. É para lá que as promessas vão. Ele assinou DS em traços pequenos e cuidadosos. Ela assentiu solenemente. Ok, escudo de papel. Talvez menos papel agora. Ainda assim, o mundo lá fora não se acalmou. Repórteres acamparam perto do centro. Perguntas sobre motivos gritadas por cima da vedação. A doutora Carla tentou proteger Mariana, mas ela sentia a tensão. Uma tarde, quando Diogo chegou, Mariana perguntou, vais parar de vir quando eles te disserem para parar? Quem são eles? As pessoas que escrevem coisas. Ele agachou-se ao lado da cadeira dela. Mariana, a única história que me importa é a nossa, e tu vais ajudar-me a escrevê-la. Aquilo pareceu alcançá-la. Ela inclinou-se para mais perto e sussurrou, então, escreve o meu nome bem. Ele riu, um som que pareceu novo vindo dele. No início do verão, o processo de adoção entrara na sua rotina lenta e burocrática. Visitas domiciliárias, verificações de antecedentes, processos judiciais. Diogo tratou de cada formulário pessoalmente.
Os advogados avisaram-no que candidatos de alto perfil enfrentavam frequentemente um escrutínio extra. Eles acham que o dinheiro torna as pessoas impulsivas, disse um deles. Vão testá-lo para ver se está a falar a sério. Ótimo, respondeu Diogo. Deviam. Entretanto, Mariana começou a fazer diferentes tipos de perguntas, mais pequenas, mais afiadas. Qual é o teu cheiro favorito? Alguma vez tens medo do escuro? Se eu não consigo andar, ainda achas que consigo dançar? Diogo respondia a cada uma com cuidado, não porque ela precisasse de perfeição, mas porque precisava de verdade. Uma tarde, ela perguntou algo que o deixou gelado. Quando as pessoas são adotadas, esquecem-se das de antes. Ele pensou por um longo momento. Não acho que esquecer faça parte do amor, disse ele. Acho que é o contrário. É lembrar sem doer tanto. Ela estudou. Falas como se tivesses praticado isso. Talvez tenha. A doutora Carla viu a mudança em ambos. Ela está a começar a confiar em si, disse ela depois de uma das sessões deles. Estou a começar a merecê-lo, respondeu ele. Numa terça-feira chuvosa, Diogo chegou ao centro com algo novo. Um pequeno quadro branco e um conjunto de marcadores coloridos. Isto é para ti, disse ele a Mariana. Para os dias em que as palavras são pesadas. Podes desenhar em vez disso. Ela inclinou a cabeça. Ou podias aprender língua gestual, sugeriu ela, para o caso de eu não querer falar de todo. Ele piscou os olhos, surpreendido. Sabes alguma? Alguma, disse ela, os dedos a moverem-se rapidamente. Obrigada. Ele copiou o movimento dela desajeitadamente. Ela riu-se. Acabaste de dizer banana. Acho que vou precisar de praticar. Ainda bem. Sou uma professora exigente, sorriu ela. Naquela noite, Diogo conduziu para casa através da chuva, as luzes da cidade a sangrarem em riscos pelo seu para-brisas. Pela primeira vez desde a morte de Beatriz, não se sentia assombrado. Sentia-se ancorado. Mariana estava a ensinar-lhe que o amor não era sobre resgates grandiosos ou finais perfeitos. Era sobre o trabalho lento e comum de aparecer, dia após dia, até que aparecer se tornasse a própria promessa. Ele estacionou em frente à casa de aldeia e olhou para as suas janelas. As renovações estavam quase concluídas. Lá dentro, esperava uma cadeira elevatória, uma bancada mais baixa e um quarto pintado de azul celeste com um espaço para uma pequena cadeira de rodas ao lado da cama. Ele imaginou o riso da Mariana a encher aquelas paredes. Pela primeira vez em anos, a ideia de casa não parecia culpa. Parecia graça. Na noite anterior à audiência no tribunal, Lisboa parecia mais pesada do que o habitual. A chuva tornava as calçadas escorregadias. Os semáforos esborratavam-se como nódoas negras no vidro molhado. Da janela do seu escritório, Diogo observava a cidade pulsar lá embaixo, implacável, viva, indiferente. Construíra o seu império com base no controlo, em números que nunca mentiam. Mas agora, enquanto os trovões rolavam sobre o rio Tejo, tudo o que aprendera sobre o poder não significava nada. O futuro da Mariana dependia de uma pilha de papéis e do julgamento de algumas pessoas sobre o seu coração. A chamada chegara naquela tarde. Uma antiga família de acolhimento apresentara uma objeção. Alegavam que Mariana tinha instabilidade comportamental e dificuldade em criar laços. Palavras escritas por estranhos que não conseguiram lidar com a sua coragem disfarçada de desafio. Foi o suficiente para congelar o processo de adoção até que um juiz o revisse. Diogo ouviu em silêncio, o pulso a martelar contra o limite da sua compostura. A voz da doutora Carla ao telefone era firme, mas as suas palavras aterraram como golpes. Terá de testemunhar, Diogo. Estão a questionar os seus motivos. Motivos. Aquela palavra queimava. Ele pensou nas manchetes, nos cínicos, nas câmaras à espera que ele falhasse. Pela primeira vez em anos, estava aterrorizado. Não de perder dinheiro, não da reputação, mas de perder uma criança que finalmente confiava que ele não a deixaria. Naquela noite, foi ver Mariana ao centro Santa Catarina. Ela estava novamente junto à janela, a traçar as gotas de chuva no vidro com a ponta do dedo. Eles contaram-me, disse ela antes que ele pudesse falar. A sua voz era neutra. Não me podes levar para casa. Por agora, disse ele com cuidado. É só por agora. Ela virou-se para o encarar, os olhos ferozes. Eu fiz alguma coisa de mal? Não, disse ele rapidamente. Fizeste tudo bem. Então por que é que as pessoas continuam a decidir o que acontece comigo? Perguntou ela, e não havia raiva nisso, apenas exaustão. Eu pensei. Pensei que eras diferente.
Ele ajoelhou-se em frente à cadeira de rodas dela, a lutar por palavras. Eu sou diferente, disse ele. Mas às vezes o mundo não é. Ela desviou o olhar, o maxilar cerrado. Está bem, disse ela, a voz subitamente pequena. Podes parar de tentar. É mais fácil assim. As suas palavras atingiram-no mais do que qualquer traição de negócios. Mariana, olha para mim, disse ele, mas ela não olhou. Eu não vou a lado nenhum. Eu estava a falar a sério. As pessoas estão sempre a falar a sério, sussurrou ela. Naquela noite, a tempestade piorou. Diogo conduziu sem destino, os limpa-parabrisas a debaterem-se contra lençóis de chuva. Acabou perto de uma das pontes sobre o Tejo, estacionando junto à grade, o horizonte a erguer-se como um batimento cardíaco do outro lado da água. O vento uivava, a puxar-lhe o casaco. Apoiou-se na grade de metal fria e deixou a chuva encharcá-lo. Pensou em Beatriz, no seu riso, no acidente, na forma como não estivera lá quando ela precisou dele. Pensou no rosto da Mariana quando ela disse, podes parar de tentar. Percebeu que andava a travar batalhas que o dinheiro não podia vencer. E esta exigia algo que ele evitara durante anos, vulnerabilidade. Pegou no telemóvel e ligou à doutora. Carla. Quero testemunhar, disse ele. Já tinha planeado isso, respondeu ela. Mas não se trata da imagem, Diogo. Vão questioná-lo sobre o seu passado, as suas perdas. Vão escavar. Então que o façam, disse ele. Não podem tirar o que é real. Na manhã seguinte, o tribunal na Rua do Ouro era cinzento e quente, cheio de vozes que se propagavam com demasiada facilidade. Mariana sentou-se ao lado da doutora. Carla, a sua pequena mão a agarrar o peluche de tartaruga. Usava uma camisola vermelha, aquela que Diogo lhe dera depois da primeira viagem ao Jardim da Estrela. Quando os seus olhares se cruzaram, ela não sorriu, mas também não desviou o olhar. Isso foi o suficiente. A audiência começou. O casal de acolhimento que apresentara a objeção falou primeiro. As suas palavras eram polidas, distantes. Descreveram explosões emocionais, dificuldade de adaptação e comportamento manipulador. Diogo quis levantar-se e gritar que estavam a falar de resiliência, não de rebelião. Mas esperou. Quando chegou a sua vez, subiu ao banco das testemunhas, as mãos firmes, a voz baixa. Não estou aqui por causa da culpa ou das manchetes, começou. Estou aqui porque uma menina de 6 anos me ensinou como é o amor quando se recusa a desistir. Fez uma pausa, percorrendo a sala com o olhar. Querem saber o meu motivo? Não é caridade. Não é redenção. É ficar. O advogado da oposição inclinou-se para a frente. Senhor Sousa, o senhor é um bilionário. As pessoas dirão que isto é um projeto de vaidade. O que diz a isso? Diogo olhou para Mariana. Os seus olhos estavam fixos nele, silenciosos, mas fortes. Digo que nunca a conheceram, disse ele simplesmente. Porque se tivessem, saberiam que isto não é sobre salvar ninguém. É sobre aprender a aparecer para alguém que deixou de esperar que o fizéssemos. Por um momento, o tribunal ficou em silêncio. Até o escrivão parou de escrever. Quando a audiência terminou, a juíza disse que precisava de tempo para deliberar. Horas mais tarde, enquanto Diogo esperava no corredor, Mariana aproximou-se na sua cadeira de rodas. Falaste muito, disse ela, o tom meio provocador, meio aliviado. Faço isso quando estou nervoso, admitiu ele. Ela assentiu. Não pareceste nervoso. Estava, disse ele. Tu tornas-me corajoso. A chuva recomeçara quando saíram do edifício. O céu era um borrão prateado. Diogo empurrou a cadeira de rodas dela em direção ao carro, mas a meio da escadaria, ela parou. Se eles disserem que não, perguntou ela em voz baixa, vais voltar na mesma? Ele inclinou-se para que ficassem ao nível dos olhos. Se eles disserem que não, eu volto amanhã. E no dia seguinte, até que digam que sim. Ela estudou por um longo momento, da forma que só ela sabia, medindo a verdade como um cientista. Finalmente, assentiu. Ok. Então eu espero. Naquela noite, Diogo não conseguiu dormir. A cidade brilhava através da sua janela, a chuva a bater no vidro como dedos a pedir atenção. Olhou para o desenho que Mariana fizera semanas antes, as duas figuras de palitos sob um sol torto, e percebeu algo. Toda a sua vida, construíra muros para manter o controlo, e agora a barragem estava a ceder. Mas em vez de se afogar, sentia-se livre. Quando o telefone tocou ao amanhecer, o seu peito apertou-se. Era a doutora Carla.
A juíza tomou a sua decisão, disse ela. A sua voz tremia ligeiramente, a primeira falha que alguma vez lhe ouvira. Ela aprovou a colocação. Diogo, está feito. Por um momento, ele não conseguiu falar. Sentou-se na beira da cama, a respiração a tremer, os olhos úmidos. Lá fora, a chuva começou a abrandar, a luz do sol a infiltrar-se por entre as nuvens. Sussurrou as únicas palavras que lhe ocorreram. Conseguimos, Mariana. Finalmente ficamos. No centro Santa Catarina, mais tarde naquela manhã, quando chegou para lhe contar, Mariana não precisou de palavras. Viu no rosto dele, da mesma forma que as pessoas reconhecem a casa antes mesmo de entrarem. Ela não chorou. Simplesmente estendeu a mão para a dele e disse, demoraste. Ele riu-se, as lágrimas a correrem livremente agora. Sim, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Mas não volto a sair. No dia em que Mariana se mudou, a cidade parecia mais silenciosa, como se a própria Lisboa tivesse parado para respirar. Diogo Sousa estava junto à janela da casa de aldeia, a observar a aproximação lenta da carrinha branca do centro Santa Catarina. Era início da primavera. As árvores ao longo da rua começavam a florir, as suas pétalas a flutuarem pela calçada como confetes suaves. Passara meses a preparar-se para este dia, a projetar, a renovar, a planear, mas nada o preparara para o tremor nas suas mãos, ou para a forma como o seu coração vacilou quando a porta se abriu. Mariana desceu a rampa, a usar um casaco de ganga sobre um vestido amarelo, o seu peluche de tartaruga empoeirado orgulhosamente no seu colo. Tu moras aqui? Perguntou ela, os olhos a percorrerem a casa. Moro, disse Diogo. Mas está prestes a ser a nossa casa. Ela olhou para as janelas altas e para a era trepadeira, o rosto indecifrável. Parece velha, disse ela finalmente. Velha significa que já viu muito, respondeu ele. E ainda está de pé. A doutora. Carla saiu atrás dela, a carregar uma mochila e o tipo de sorriso que continha tanto orgulho como alívio. Acho que vais gostar do quintal, disse ela a Mariana. Está cheio de sol. Por dentro, a casa de aldeia brilhava com uma vida tranquila. As paredes estavam pintadas num creme suave, os móveis simples e robustos. Diogo aprendera que o conforto não precisava de ser caro. Precisava de ser intencional. O quarto da Mariana era no andar de cima. Azul celeste, com estrelas pintadas no teto e uma janela virada para o jardim. Ela entrou lentamente, os olhos arregalados. Na secretária, estava uma fotografia moldurada dos dois no Jardim da Estrela, tirada secretamente por uma das enfermeiras durante uma hora de música meses antes. Ela olhou para a foto, depois para ele. Guardaste isto? Guardo tudo o que importa, disse ele. Por um tempo, ela não disse nada. Estendeu a mão, tocou na fotografia e depois olhou para ele com um sorriso pequeno e hesitante. Então, acho que eu importo. Sempre importaste, disse ele, e desta vez ela não desviou o olhar. As primeiras semanas foram tranquilas, cheias de ajustes e aprendizagem. As enfermeiras vinham de manhã, a ajudar com as suas rotinas e terapia. Diogo juntava-se, desajeitado no início, depois encontrando lentamente o ritmo, a segurar a cadeira de rodas com firmeza, a aprender o horário da medicação, a descobrir como fazer o pequeno almoço exatamente como ela gostava. Ela não gostava de ovos mexidos, mas adorava panquecas com demasiado xarope. Cada vez que ele exagerava, ela ria-se e dizia, és mau a fazer panquecas, mas bom a tentar. Os seus dias caíram em padrões suaves. Manhãs no jardim, tardes a ler junto à janela, noites a desenhar ou a observar o mundo através do vidro largo. Diogo instalara uma pequena cadeira elevatória entre os pisos, mas ela ainda insistia em empurrar as suas próprias rodas na maior parte do tempo. Não quero que a casa se esqueça que também é minha, dizia ela, a sorrir. No verão, o jardim tornara-se o seu lugar favorito. Juntos, plantaram narcisos e girassóis, Mariana a colocar cuidadosamente cada bulbo na terra. Esta é a Beatriz, disse ela numa manhã, a dar uma palmadinha suave na terra. Diogo ficou imóvel. Não lhe falara sobre a irmã. Não realmente. Mas Mariana tinha uma forma de sentir as coisas que não eram ditas. Beatriz é um bom nome para uma flor, disse ela, olhando para ele. Soa algo que volta todos os anos. Diogo engoliu em seco. Sim, conseguiu dizer. Ela voltava sempre. Em agosto, Mariana começou a frequentar aulas de arte num centro comunitário próximo. Diogo levava-a lá todas as terças-feiras, esperando num canto enquanto ela desenhava. Na primeira semana, ela recusou-se a partilhar o seu trabalho. Na segunda, entregou-lhe uma folha cheia de cores rodopiantes e disse, é assim que o silêncio se parece.
Ele estudou a imagem, uma mistura de dourado, azul e cinzento suave. Parece paz, disse ele. É a mesma coisa, respondeu ela. No outono, a casa deles tornara-se mais barulhenta. Música a flutuar pelas janelas abertas, risos a ecoarem pelo corredor. Maria Augusta, a enfermeira reformada da Tasca, tornou-se a sua convidada regular para o jantar. E Rui Fernandes, o treinador de basquetebol em cadeira de rodas, começou a ensinar Mariana a lançar ao cesto no quintal. Tens braços feitos para isso, disse-lhe ele. Fortes onde conta. Ela sorriu e disse, como as tartarugas. Uma noite, depois de todos saírem, Mariana encontrou Diogo sentado no jardim, uma chávena de café a arrefecer ao seu lado. Ainda sentes a falta dela? Perguntou ela em voz baixa. Ele sabia que ela se referia a Beatriz. Todos os dias, disse ele. Mas não dói como antes. Ela assentiu, pensativa. Talvez seja isso que o amor faz. Fica, mesmo quando muda de forma. Ele sorriu levemente. Pareces mais velha do que eu. Tenho andado a praticar, disse ela, e depois encostou a cabeça no braço dele. Estás a ir bem, sabes. O inverno chegou suavemente naquele ano. Decoraram a casa com estrelas de papel e pintaram flocos de neve nas janelas. Uma noite, Diogo encontrou Mariana sentada junto à lareira, a desenhar no seu caderno. O que estás a fazer? Perguntou ele. Uma carta, disse ela sem levantar o olhar. Para quem? Para mim, disse ela. Para não me esquecer desta parte. Ele não pediu para ver, mas mais tarde naquela noite, depois de ela ir para a cama, encontrou a página deixada na mesa. Com a sua caligrafia regular, lia-se, querida está tudo bem agora. Não tens de ser corajosa o tempo todo. Algumas pessoas ficam. Ele dobrou-a com cuidado e guardou-a na sua carteira. Passou um ano. Numa tarde de primavera soalheira, estavam juntos numa das pontes sobre o Tejo, a cidade a estender-se infinitamente à sua volta. Uma borboleta, azul pálida e trêmula, pousou na roda da cadeira de Mariana e demorou-se. Ela observou-a em silêncio. É a Beatriz, disse ela suavemente. Ela encontrou-nos. Diogo olhou para o céu e sorriu. Sim, ela encontra sempre uma maneira. Na semana seguinte, a escola da Mariana organizou uma mostra de arte no Teatro Nacional de São Carlos. Ela trabalhara na sua peça durante meses, mas recusou-se a deixar Diogo vê-la. Quando a cortina subiu, a sua pintura encheu o ecrã atrás dela, uma tela grande e vívida de uma tartaruga com rodas da cor da galáxia, um homem e uma menina ao lado dela sob um campo de estrelas. O título dizia, Ficar. Os aplausos foram estrondosos, mas os olhos de Mariana estavam nele. Depois do espetáculo, entregou-lhe um papel dobrado, os cantos manchados de tinta. É o meu novo currículo, disse ela. Caso alguém pergunte o que eu sei fazer. Ele abriu. Sei rir outra vez. Sei amar. Sei ficar. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas a puxou para perto, a voz a falhar enquanto sussurrava, esqueceste de uma coisa. Ela ergueu o olhar. O quê? Sabes ensinar, disse ele. Ensinaste-me a ficar também. Naquela noite, enquanto conduziam para casa através das luzes da cidade, Mariana encostou a cabeça na janela. Ei, Diogo. Sim. Não escolhas outra pessoa. Ele sorriu. Nunca. No silêncio que se seguiu, as ruas brilhavam, o mundo a zumbir suavemente à sua volta. Não era o som da riqueza, do poder ou da redenção. Era o som de duas vidas a aprenderem finalmente a respirar no mesmo ritmo. Os narcisos voltariam a florir. A tartaruga manteria o seu lugar ao lado da cama, e a casa que antes ecoava com silêncio continuaria a encher-se de risos. O amor não substituirá a dor. Reescreverá. E nessa reescrita, ambos encontraram finalmente o que lhes faltava. Não um milagre, não um resgate, mas o longo e brilhante depois. No final, Diogo Sousa, o homem que antes mede a vida por números e manchetes, encontrou o significado não na fortuna, mas no ato silencioso de ficar. O que começou como uma visita a um centro de adoção tornou-se uma jornada de cura para ele e para Mariana Santos, a menina que se recusou a acreditar em promessas até que alguém finalmente cumpriu uma. Juntos, construíram mais do que um lar. Construíram um espaço onde a dor aprendeu a viver ao lado da alegria, e onde o amor significava aparecer mesmo quando não era fácil. O riso de Mariana preencheu o silêncio que a culpa dele outrora possuía. E a paciência de Diogo deu-lhe a única coisa que ela nunca tivera antes, permanência. A história de Diogo e Mariana lembra-nos que a redenção não vem de gestos grandiosos ou finais perfeitos.
vem da presença. Não é preciso ser rico para mudar uma vida. Apenas é preciso ficar quando seria mais fácil ir embora. Num mundo que celebra o sucesso instantâneo e as soluções rápidas, esta história pede-nos para abrandar, para ouvir e para amar com intenção. Se esta história tocou o seu coração, certifique-se de subscrever e juntar-se à nossa comunidade. O seu apoio ajuda-nos a partilhar mais histórias que curam, inspiram e nos lembram do poder de ficar quando importa.